E se eu disser que Harry Potter enfrentou rejeições? O manuscrito original de J.K. Rowling para esta amada série foi rejeitado por 12 editoras antes de finalmente ser aceito pela Bloomsbury. Essas primeiras cartas de rejeição, que na época pareciam desanimadoras, foram um testemunho da determinação de Rowling. O ceticismo que ela enfrentou apenas aumentou sua persistência, provando que acreditar em seu sonho pode levar a resultados incríveis. Após a publicação, a série Harry Potter alcançou alturas sem precedentes, tornando-se uma das franquias literárias mais vendidas da história, com mais de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A magia de Harry Potter vai muito além das páginas, inspirando blockbusters, parques temáticos mágicos e fãs dedicados ao redor do globo. O caminho de Rowling ilustra como a resiliência pode transformar sonhos em realidade, nos incentivando a persistir, mesmo quando as chances parecem estar contra nós. Quem não se sentiria inspirado por uma história tão motivadora? Por que a mina de Saltertus atrai turistas agora? A mina de Saltertus, na Romênia, passou por mudanças incríveis. De um local de trabalho árduo, tornou-se um vibrante destino turístico subterrâneo. Antes era um lugar de esforço para os mineiros, e agora recebe visitantes com sua atmosfera futurista, iluminação impressionante e design arquitetônico criativo. Ao caminhar por suas amplas cavernas, é possível admirar o jogo de luz e sombra que destaca as impressionantes formações de sal. Essa combinação única de natureza e arte cria uma sensação extraordinária, atraindo aventureiros curiosos e famílias. Além disso, os visitantes podem aprender sobre a rica história da mina e sua importância para a economia da região. Seja para tirar fotos ou simplesmente apreciar a beleza, Tertus oferece aventuras inesquecíveis. Quem diria que uma mina de sal poderia ser um lugar tão fascinante para explorar? Você sabia que as maçãs têm 25% de ar? É verdade. Por isso, elas conseguem flutuar na água. Essa característica incrível está relacionada à estrutura da fruta. As maçãs possuem pequenas bolsas de ar que as tornam leves e crocantes. Quando você joga uma maçã na água, essas bolsas criam uma força de flutuação, fazendo com que ela fique na superfície. Essa peculiaridade é interessante não só durante o jogo de maçãs no Halloween, mas também nos lembra como a natureza é surpreendente ao criar frutas. Da próxima vez que você morder uma maçã suculenta, pense em quanto ar dentro dela a torna tão refrescante. E aqui vai uma ideia. Essa estrutura aerada pode ser uma das razões pelas quais as maçãs são tão populares como lanche e em receitas, trazendo leveza aos pratos. Não é incrível como algo tão simples como uma maçã pode esconder tantos segredos? Acredite ou não, super-heróis podem ajudar a enfrentar o medo do câncer. Em uma iniciativa tocante, a especialista em jogos Lyubski Marskin encontrou uma maneira criativa de ajudar crianças em tratamento de radioterapia a se sentirem menos ansiosas durante o processo. Ela pinta máscaras de radioterapia com os rostos de super-heróis favoritos, transformando um processo assustador em algo divertido e inspirador. As crianças podem escolher seu super-herói preferido, seja o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha ou um personagem que elas mesmas criaram, e usar suas máscaras personalizadas com orgulho durante as sessões de terapia. Essa abordagem criativa não só ajuda a reduzir o medo, mas também dá às crianças uma sensação de controle em uma situação difícil. Com cada pincelada, Lyubski Marskin transforma o tratamento médico em uma aventura inspiradora, ajudando as crianças a enfrentarem os desafios com coragem. O que pode ser mais inspirador? Fatos incríveis sobre a fruta idiota. Esta árvore impressionante, que só pode ser encontrada na floresta tropical de Daintree, em Queensland, Austrália, existe desde a época dos dinossauros, há cerca de 120 milhões de anos. É um verdadeiro fóssil vivo que, de alguma forma, sobreviveu a várias extinções em massa, enquanto muitas outras espécies desapareceram. Os cientistas ficaram surpresos ao redescobri-la na década de 1970, acreditando que essa família de plantas estava extinta há muito tempo. No entanto, a fruta idiota não é apenas uma parte incrível da história. Seus frutos são extremamente venenosos e podem ser fatais se consumidos. Essa natureza dual da planta, sendo ao mesmo tempo incomum e perigosa, levanta questões importantes sobre os ecossistemas do passado e as possíveis aplicações de espécies tão antigas hoje. Ao tentar entender a biodiversidade do nosso planeta, a fruta idiota serve como um testemunho da força da natureza. Será que os pesquisadores conseguirão desvendar mais mistérios escondidos nas formas de vida antigas?
Será que realmente não voltamos à Lua? Já se passaram mais de 50 anos desde que um ser humano pisou em nossa vizinha lunar, na última missão Apollo, em 1972. Essa realidade surpreendente nos faz perceber como a era das explorações lunares terminou rapidamente, durando apenas cerca de 3,5 anos. De 1969 a 1972, os astronautas do programa Apollo da NASA fizeram história ao pousar na Lua, realizando experimentos científicos e coletando amostras, o que ampliou significativamente nossa compreensão do espaço. Mas desde então, a memória dessas ousadas missões parece ter se apagado. Por que não voltamos? Alguns dizem que é por causa dos altos custos, enquanto outros apontam para a mudança de prioridades nas pesquisas espaciais. Apesar das tecnologias modernas, uma missão tripulada à Lua parece um sonho distante. Ao olharmos para o futuro e planejarmos o retorno à Lua nos próximos anos, muitos se perguntam o que essas viagens trarão e como reacenderão nossa curiosidade coletiva pelo desconhecido. O que é surpreendente sobre os gigantopithecus? Essa enorme criatura semelhante a um humano, com cerca de 3 metros de altura, viveu na Terra há milhões de anos, despertando o interesse não só dos cientistas, mas também dos contadores de histórias. Fósseis mostram comportamentos fascinantes. Por exemplo, o gigantopiteco pode ter enterrado seus mortos, o que sugere um nível de inteligência normalmente atribuído apenas aos humanos. Imagine uma criatura desse tamanho deixando para trás tantos mistérios. Sua existência inspirou lendas, como a do Pé Grande, entrelaçando o gigantopiteco no folclore. Além dos mitos, os restos desse antigo primata fornecem informações valiosas sobre como esses poderosos seres viviam e interagiam com o meio ambiente. Cientistas estudam seus dentes e ossos para reconstruir sua dieta e habitats, ajudando-nos a entender a evolução dos macacos. Assim, ao explorar as maravilhas da história do nosso planeta, o gigantopiteco se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por seu comportamento intrigante, mostrando que o mundo antigo era tão complexo e fascinante quanto o nosso. Você sabia que as baleias francas têm testículos enormes? Esses seres incríveis, conhecidos por seu tamanho majestoso e características únicas, possuem os maiores testículos entre todos os animais da Terra, pesando cerca de 1.000 quilos, ou aproximadamente 2.200 libras, cada um. Esse tamanho extraordinário não é apenas para exibição. Ele desempenha um papel importante no sucesso reprodutivo deles. Testículos grandes permitem que essas baleias produzam uma quantidade significativa de esperma, aumentando as chances de acasalamento bem-sucedido. Nos vastos oceanos, onde as baleias francas se movem e se comunicam de maneiras complexas, essa vantagem reprodutiva é vital para a manutenção de sua população. Infelizmente, as baleias francas estão entre os mamíferos marinhos mais ameaçados, devido a perigos como emaranhamentos em redes de pesca e colisões com embarcações. Compreender sua biologia e apoiar os esforços de conservação é essencial para preservar esses incríveis gigantes do mar. Talvez esse fato fascinante mude nossa percepção sobre esses gentis gigantes. Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra, que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo. A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. Você sabe o que realmente influencia a longevidade dos tubarões? Os tubarões mais velhos nadaram na época da construção das primeiras pirâmides. Esse fato incrível destaca a idade impressionante e a história evolutiva dos tubarões. Algumas espécies, como o tubarão da Groenlândia, podem viver mais de 400 anos, tornando-os um dos vertebrados mais longevos do planeta. Imagine nadar no oceano e compartilhar as águas com seres que estavam vivos quando as civilizações antigas começaram a prosperar.
Esses tubarões notáveis têm uma linhagem que remonta a mais de 400 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. Suas estratégias únicas de adaptação, como o crescimento lento e a baixa taxa de reprodução, contribuem para sua longevidade excepcional. Os tubarões desempenham um papel fundamental nos ecossistemas marinhos, e sua existência nos lembra da profunda história da vida na Terra. Não é incrível pensar nas histórias que esses antigos nadadores poderiam contar? Um fato interessante sobre o primeiro iPhone. Este gadget revolucionário, lançado em 2007, tinha um codinome secreto, Roxo. Esse nome reflete o processo criativo na Apple, onde cada inovação importante geralmente começa com um apelido divertido. Imagine uma equipe de designers e engenheiros se reunindo, gerando ideias e chamando seu projeto revolucionário de uma maneira engraçada. O iPhone se tornou uma verdadeira sensação no mundo da tecnologia, unindo telefone, iPod e comunicação pela internet em um único dispositivo elegante. Quando foi lançado, muitos não perceberam o quanto ele mudaria nossas vidas. Com uma interface sensacional e aplicativos que transformariam nossa interação com o mundo, o lançamento do iPhone marcou o início da revolução móvel. Hoje, dependemos de nossos smartphones para tudo, desde navegação até redes sociais. E tudo começou com aquele primeiro protótipo roxo. Você consegue imaginar um mundo sem smartphones? Vamos revelar a verdade sobre Slab City. Este lugar único no deserto da Califórnia é frequentemente chamado de última cidade livre da América. Aqui as pessoas fogem das normas tradicionais da vida, buscando um estilo de vida cheio de criatividade e liberdade. Slab City surgiu de uma base militar durante a Segunda Guerra Mundial e hoje é uma comunidade vibrante de artistas, músicos e pessoas de espírito livre que prosperam na autoexpressão. A falta de uma administração formal permite que os moradores estabeleçam suas próprias regras e se envolvam em diversas atividades não convencionais. Você pode encontrar fascinantes obras de arte, festivais de música e até uma biblioteca ao ar livre, construída com materiais encontrados. Embora as regulamentações governamentais sejam quase inexistentes, essa liberdade traz desafios, como o acesso limitado a recursos e serviços básicos. No entanto, para muitos, a oportunidade de viver de forma autêntica e sem restrições é um tesouro inestimável. Seja pela atmosfera artística ou pela ideia de vida livre, Slab City é um testemunho da resiliência e criatividade humana diante das normas sociais. Vamos revelar a verdade sobre a dedicação de Henry Cavill. Esse talentoso ator transformou seu corpo para o papel de Superman, sem usar esteroides ou efeitos digitais. Cavill levou seu compromisso a sério, treinando intensamente e seguindo uma dieta rigorosa para alcançar essa icônica imagem de super-herói. Ele optou por um caminho natural em vez de atalhos, acreditando que a autenticidade é fundamental para seu papel. Essa decisão não só mostrou sua força impressionante, mas também destacou seus valores de honestidade e trabalho duro. Sua rotina de treinos incluía musculação, cardio e até coreografias de lutas, tudo adaptado para criar o corpo de super-herói que os fãs admiram. Ao se dedicar a essa abordagem natural, Cavill inspirou muitos aspirantes a atores e amantes do fitness, provando que com determinação e disciplina, resultados incríveis são possíveis sem comprometer a integridade. Quão motivado você está para alcançar suas metas de fitness de forma natural? Difícil de acreditar, mas o iMac mudou tudo. Em 1998, Steve Jobs apresentou o iMac, um dispositivo revolucionário que transformou nossa interação com o mundo digital. A letra I no iMac não significava apenas internet. Jobs a descreveu como um símbolo de força individual, educação e inspiração. Foi um passo ousado em um momento em que a internet estava apenas começando a se desenvolver, e o iMac se tornou um jogador-chave na conexão das pessoas à internet em casa. Seu design vibrante e versátil se destacava dos computadores tradicionais, atraindo tanto usuários comuns quanto criativos. O iMac não era apenas bonito, ele tornava a tecnologia acessível e divertida. Com recursos que facilitavam o uso da internet, ele abriu caminho para uma nova era de computação. A influência do iMac ainda é sentida hoje, pois ajudou a moldar o design moderno e nossa interação com a tecnologia. Você consegue imaginar um mundo sem ele? Você vai se surpreender ao saber sobre a aracnofobia. Esse termo interessante se refere ao medo de vegetais, vindo das palavras gregas lachno, que significa vegetais, e phobos, que significa medo ou aversão.
Embora possa parecer estranho, a aracnofobia é uma condição médica real que afeta algumas pessoas. Aqueles que sofrem dessa fobia podem sentir uma ansiedade intensa ao se deparar com vegetais, levando ao evitamento e estresse em suas vidas diárias. Curiosamente, em 2009, uma mulher diagnosticada com aracnofobia encontrou uma maneira de superar seu medo ao cuidar de seu filho. Ao enfrentar o desafio de preparar comida para seu bebê, ela foi gradualmente introduzindo vegetais em sua dieta, o que a ajudou a lidar com seu medo. Essa história destaca a poderosa conexão entre cuidar e superar medos, provando que até mesmo fobias aparentemente irracionais podem ser superadas. O que você acha que nossa experiência pessoal molda nossos medos? Acredite ou não, muros de cactos protegem a natureza há muitos anos. No Arizona, os muros de cactos se erguem altos, mostrando uma incrível resistência e proteção legal a longo prazo para algumas espécies de cactos. Algumas dessas plantas, surpreendentes, podem permanecer intocadas por mais de 20 anos, tornando-se participantes importantes de seus ecossistemas. Essa proteção não se refere apenas à segurança dos cactos. Ela destaca a importância dos esforços de conservação voltados para preservar a flora local. Essas plantas altas oferecem abrigo para diversos animais, estabilizam o solo e contribuem para a saúde geral do ambiente desértico. Ao entender o papel dessas espécies únicas, percebemos como é essencial apoiar iniciativas que as protegem. Não é incrível como algo aparentemente simples, como um cacto, pode ter um impacto tão profundo em nosso ecossistema e na biodiversidade que ele sustenta? A necessidade de proteção contínua se torna mais clara a cada dia. Você já ouviu falar sobre como os pepinos do mar se defendem? Quando esses incríveis habitantes do oceano sentem perigo, eles podem expelir seus órgãos internos pelo ânus em um processo dramático chamado evisceração. Essa tática estranha pode parecer chocante, mas distrai os predadores, enquanto o pepino do mar escapa rapidamente. Depois de um tempo, esses seres resistentes conseguem regenerar os órgãos perdidos, permitindo que continuem vivendo debaixo d'água. A evisceração não é comum no reino animal, o que torna os pepinos do mar únicos. Pode parecer um alto preço pela segurança, mas é uma estratégia eficaz que se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Na verdade, esse mecanismo de defesa incomum demonstra a incrível adaptabilidade da vida marinha. Então, da próxima vez que você pensar em criaturas marinhas, lembre-se do pepino do mar e de sua surpreendente forma de sobrevivência. Existem outros modos ainda mais surpreendentes de defesa animal esperando para serem descobertos. Você não vai acreditar que isso é verdade sobre os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, se formaram a partir de restos de plantas e animais antigos que foram enterrados sob camadas de terra há milhões de anos. Esse incrível processo de transformação leva muito tempo, muitas vezes milhões de anos, e requer calor, pressão e um pouco de mágica do tempo. Basicamente, cada vez que queimamos combustíveis fósseis para obter energia, estamos liberando restos de formas de vida que existiram muito antes dos humanos na Terra. Imagine usar energia criada a partir de seres como dinossauros e enormes florestas que um dia floresceram. No entanto, apesar de os combustíveis fósseis terem sustentado grande parte do nosso mundo moderno, eles também têm desvantagens. Sua queima libera dióxido de carbono e outros poluentes, contribuindo para as mudanças climáticas e problemas de qualidade do ar. Ao explorarmos alternativas de energia mais limpas, precisamos pensar em como equilibrar nossas necessidades energéticas com o cuidado pela saúde do nosso planeta. Você já pensou sobre o treinamento de astronautas em desertos? Os astronautas se preparam para suas missões treinando em condições extremas, incluindo vastos desertos. Esse treinamento único simula as duras condições que eles podem enfrentar no espaço. Os desertos, com suas paisagens secas e arenosas, são perfeitos para que os astronautas aprimorem suas habilidades e se familiarizem com o equipamento. Ao descer as dunas de areia, eles aprendem a se mover e se orientar, como se estivessem caminhando na Lua ou em Marte. O equipamento usado nesses exercícios é semelhante ao que eles utilizarão no espaço, incluindo trajes espaciais e sistemas de suporte à vida. Treinando em condições desafiadoras, os astronautas aprendem a resolver problemas e se adaptar rapidamente, o que é crucial durante as missões reais. Esse treinamento rigoroso garante que eles estejam bem preparados para tudo o que pode acontecer durante a exploração do universo.
Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se desse intenso treinamento que cada voo espacial passa, muitas vezes em meio a um deserto que parece comum. Glare Mampuia é um artista cuja energia vibrante e otimismo se refletem em cada uma de suas obras. Ele tem um talento único para transformar espaços urbanos sem vida em festas coloridas de criatividade. Mampuia dá vida às paredes das galerias e além, usando seu pincel para trazer alegria à comunidade. Seus traços ousados e paletas vibrantes atraem as pessoas, convidando-as a ver a beleza onde antes não percebiam. Essa transformação não se trata apenas da aparência, ela cria uma conexão entre o público e incentiva a interação com o ambiente. A cada mural, Glare desafia as normas do design urbano, lembrando-nos de que a arte pode realmente tornar nosso entorno mais alegre. O que ele criará a seguir? Você sabia que os dinossauros também tinham cloaca? Em 2021, cientistas descobriram um fóssil fascinante de um dinossauro chamado Acidicosaurus, que continha a primeira cloaca fossilizada já encontrada. Essa descoberta incrível sugere que esses antigos seres podiam usar os cheiros de sua cloaca para atrair parceiros, assim como fazem alguns répteis modernos. A cloaca desempenha várias funções. É usada para excreção, acasalamento e postura de ovos. Essa descoberta não só aprofunda nosso entendimento sobre o comportamento reprodutivo do Acidicosaurus, mas também abre novas perspectivas sobre como os dinossauros interagiam com o ambiente e entre si. Imagine dinossauros usando cheiros para atrair parceiros em seus verdes habitats pré-históricos. É um pedaço da vida de milhões de anos atrás, mostrando que até mesmo seres antigos tinham suas maneiras únicas de romantismo. O que mais seu comportamento pode nos surpreender? Você ficará surpreso ao saber que, na fechada Coreia do Norte, a pizza ocupa um lugar especial na gastronomia. Diferente de muitos países, onde a pizza é um fast food comum, na Coreia do Norte ela é considerada um prato de luxo devido ao seu alto preço. A maioria da população enfrenta dificuldades para se alimentar diariamente, e o preço da pizza está fora do alcance da família média. Somente aqueles com altos rendimentos, como funcionários do governo ou comerciantes ricos, podem se dar ao luxo de saborear essa iguaria italiana. Isso transforma a pizza em um símbolo de status e privilégio. Restaurantes na capital, Pyongyang, podem oferecer diferentes coberturas, mas não espere encontrar pizza em todos os bairros. Essa visão única sobre a pizza destaca o grande abismo econômico na Coreia do Norte. Não é surpreendente como a comida pode refletir tão claramente as diferenças sociais. Aparentemente, a dependência da internet, IAD, não é apenas uma palavra da moda. É um transtorno mental real, onde as pessoas sentem uma necessidade incontrolável de estar online. Não se trata apenas de passar muito tempo em redes sociais ou jogos. Isso pode afetar seriamente a vida cotidiana. Imagine ter dificuldade para sair da cama porque você está preso em um rolar infinito de feeds, ou ter problemas para manter relacionamentos porque sua atenção está sempre na tela. A necessidade constante de estar conectado online pode roubar horas preciosas de sono, causar ansiedade e até criar distância entre pessoas próximas. À medida que nosso mundo se torna cada vez mais digital, é importante reconhecer os sinais de IAD. Compreender esse transtorno pode ajudar muitas pessoas a retomar o controle de suas vidas, restabelecer conexões com os outros e alcançar um equilíbrio mais saudável com a tecnologia. Isso afeta você ou alguém que você conhece? É verdade que alpinistas projetam museus. O Museu do Mestre do Alpinismo na Itália, situado na deslumbrante montanha Kronplatz, oferece aos visitantes uma visão única do mundo do alpinismo. Este fascinante museu foi criado pelo famoso alpinista Roland Master e pelo talentoso arquiteto Sadiv, apresentando vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Imagine-se na borda da montanha, cercado por exposições que celebram o espírito de aventura e a história do alpinismo. Desde equipamentos de escalada até histórias de subidas famosas, cada vitrine convida você a explorar os desafios e triunfos enfrentados pelos alpinistas. O museu não apenas educa, mas também inspira admiração pela natureza e pela emoção de alcançar novas alturas. Seu design se integra harmoniosamente à paisagem montanhosa, e o Museu do Mestre do Alpinismo é um testemunho do espírito humano e da paixão pela exploração. Seja você um alpinista experiente ou apenas curioso sobre a cultura das montanhas, este museu promete experiências inesquecíveis. Então, por que não planejar sua visita e ver tudo isso por si mesmo?
Vamos revelar a verdade sobre a paranoia do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, conhecido por sua personalidade marcante e governo tumultuado, tinha uma medida de segurança em comum, um enorme machado ao lado da cama. Não era apenas uma arma antiga, refletia os perigos reais que os governantes enfrentavam no século XVI. A política da época estava cheia de traições e intrigas, e a confiança se tornou um luxo que poucos podiam se permitir. Em vez de travesseiros macios para conforto, Henrique preferia o aço frio do machado, que servia como um lembrete duro das ameaças que o cercavam. Seu medo vinha de traições passadas e do constante risco de assassinato que assombrava os monarcas. Essa escolha assustadora, de acessório ao lado da cama, levanta questões sobre o estado mental de figuras históricas sobrecarregadas pelo poder. Como a paranoia influenciava suas decisões e ações. Era apenas um aviso ou um sinal de medos mais profundos. O machado não é apenas uma arma, mas também um símbolo de seu governo tumultuado. Você sabia que o Saara está se expandindo rapidamente? A cada ano, esse enorme deserto quente aumenta cerca de 48 quilômetros, criando problemas reais para as áreas vizinhas. A razão é uma combinação de mudanças climáticas, desertificação e atividades humanas que alteram a paisagem. Com o aumento da temperatura e a diminuição das chuvas, as plantas nessa região estão lutando para sobreviver, resultando na perda de vegetação. Essa perda permite que o Saara avance sobre terras que antes eram férteis, ameaçando os meios de subsistência das comunidades que dependem da agricultura. Os agricultores estão tendo cada vez mais dificuldades para cultivar, e muitas pessoas enfrentam escassez de água à medida que seu ambiente muda. A contínua expansão do Saara afeta não apenas a agricultura local, mas também cria problemas ecológicos e econômicos mais amplos. À medida que o deserto cresce, as condições climáticas mudam e a biodiversidade é ameaçada, resultando em uma reação em cadeia de problemas que afetam tanto as pessoas quanto os animais selvagens. Como a expansão do deserto não mostra sinais de desaceleração, é necessário que as pessoas pensem em como se adaptar e mitigar seu impacto nas regiões vulneráveis ao redor desse deserto icônico. Você sabia a origem do livro dos recordes Guinness? Tudo começou em 1954, quando Sir Hugh Beaver participou de uma discussão animada em um pub sobre a ave de caça mais rápida da Europa. Para resolver essas disputas e fornecer fatos interessantes, ele teve a ideia de criar um livro. Sir Hugh contratou os gêmeos Norris e Ross McWhirter para coletar informações e dados de todo o mundo. Logo após seu lançamento, a primeira edição do livro dos recordes Guinness se esgotou nas lojas e se tornou um best-seller. Este livro único não apenas entreteve os leitores, mas também resolveu muitas disputas sobre quem ou o que detém um recorde. Hoje, ele apresenta uma enorme variedade de conquistas, desde a pessoa mais alta até o maior número de tatuagens em uma única pessoa, tornando-se um guia fascinante para os amantes de curiosidades. Quem poderia imaginar que uma discussão em um bar levaria a um fenômeno global como esse? Um fato interessante sobre a espiral. Em 1943, Richard James, um engenheiro naval inteligente, inventou a espiral de uma maneira totalmente inesperada. Enquanto trabalhava em equipamentos para navios, ele acidentalmente deixou uma mola cair de uma prateleira. Para sua surpresa, em vez de simplesmente cair, a mola começou a dançar e girar, criando um movimento fascinante. Esse espetáculo chamou sua atenção e o inspirou a transformar a ideia em um brinquedo. Embora muitos achassem a espiral inútil, sua capacidade de subir escadas conquistou o coração das pessoas em todo lugar. Logo após seu lançamento, crianças e adultos não conseguiram resistir ao encanto de observar seu movimento gracioso. A espiral se tornou incrivelmente popular, mostrando como um simples acidente pode levar a algo extraordinário. Quem diria que uma mola mal colocada poderia trazer alegria e risadas por gerações? Quando você viu os olhos fechados de um filhote de gato? É difícil acreditar que essas criaturinhas adoráveis começam a vida com os olhos e ouvidos fechados. Assim como nós que nos protegemos da luz intensa ou de sons altos, os filhotes de gato nascem com os olhos fechados para se adaptarem ao mundo fora do ventre materno. Normalmente, os olhos do filhote se abrem em cerca de 7 a 10 dias, e então vemos seus encantadores olhos azuis. Curiosamente, as orelhas se desenvolvem ainda mais devagar e podem permanecer fechadas por até 2 semanas. Esse processo gradual ajuda os gatinhos a se acostumarem com o novo ambiente,
onde logo verão e ouvirão muitas coisas novas pela primeira vez. É uma transformação mágica, pois essas pequenas orelhas e olhos são essenciais para seu desenvolvimento e exploração. À medida que crescem, esses sentidos se tornam importantes para aprender e brincar, o que é uma parte enorme da vida inicial do filhote. Então, da próxima vez que você ver um filhote de gato, lembre-se de que esse peludinho está começando sua jornada em um novo mundo. Um fato interessante sobre luvas de boxe. Originalmente, elas foram criadas para proteger os lutadores de lesões, mas curiosamente tiveram o efeito oposto. Quando as luvas de boxe surgiram pela primeira vez, seu objetivo era amortecer os golpes e proteger as mãos dos boxeadores de fraturas. No entanto, o acolchoamento extra permitiu que os lutadores desferissem golpes muito mais fortes. Como resultado, o risco de lesões na cabeça dos boxeadores aumentou significativamente. Com golpes mais fortes no ringue, a gravidade das concussões e outras lesões na cabeça também aumentou. Essa reviravolta irônica mostra que inovações em segurança nem sempre resultam em resultados mais seguros. Os itens que deveriam reduzir os danos inadvertidamente contribuíram para os perigos deste esporte. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta de boxe, lembre-se de que essas luvas podem tornar a luta menos brutal, mas mudaram o jogo de maneiras inesperadas. Você já ouviu falar da mágica do fatorial de 52? Um baralho comum tem 52 cartas, mas o número de maneiras de organizá-las é impressionante. Esse número enorme é chamado de fatorial de 52, que significa multiplicar 52 por cada número inteiro menor que ele, até chegar a 1. E isso fica assim: 52, de 51, 50 x, x3, x2, jun, resultando em um número incrível com 67 zeros. Para entender isso, imagine que cada vez que você embaralha o baralho, a sequência de cartas que você obtém provavelmente é uma que você nunca viu antes e nunca verá novamente. Pense nisso. Quando você distribui cartas em um jogo, as chances de criar uma combinação que ninguém mais no planeta já jogou são incrivelmente altas. Essa infinidade torna os jogos de cartas não apenas divertidos, mas também uma experiência única a cada vez. É um lembrete de que, mesmo em algo tão simples quanto um baralho, existe um universo de possibilidades esperando para ser descoberto.